Capítulo 4, séries numéricas. Ok. Então, lembrando, o que é uma série? Vocês estão prestando atenção aí, turma? Vocês estão ouvindo eu começar a falar agora da matéria? Não caiu a internet nem nada? Está indo aí para vocês toda a imagem, texto do livro? Sim, Eliette, em cima do lance. Vitória Luges, Natália aí, o pessoal está reagindo. Perfeito, então vamos lá. Então, uma série é uma soma com um número infinito de parcelas. A gente viu isso aí, tá certo? É uma soma que não para em N, ela vai para sempre. Está aqui as reticências. Você sempre pode escrever a série como limite de uma soma parcial, ou reduzida. O que é esse A1 mais A2 mais reticências até a N? É uma soma parcial ou reduzida. A série é o limite, para N tendendo ao infinito, da reduzida, da soma parcial que vai até a N. Tá? Claro, como é o limite de uma... Você pode chamar esse A1 até a N de Sn. Então, a série, no fundo, é o limite do Sn, é o que ele escreveu aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui estão as somas parciais até a N, Sn vai até a N. Então, a série, o S, que é a soma dos infinitos termos, que também pode ser denotado como somatória de AN, ele é o limite para N tendendo ao infinito de uma sequência, Sn. E o que vem a ser essa sequência? A sequência das somas parciais, das reduzidas, tá certo? Como todo limite de sequência, olha lá, como todo limite de sequência, perfeito, como todo limite de sequência, o limite de sequência pode existir ou não. A sequência, cap 3. A sequência pode convergir ou não convergir. A mesma coisa a série. Ela pode convergir ou não. Tá certo? Depende se o limite desse Sn vai convergir ou não. Ok. Então, são várias notações aqui que ele apresenta. Somatória de AN, somatória de N igual a 1 até infinito de AN, tudo a mesma coisa. Que é essa soma infinita aqui. Bom, às vezes a gente começa no zero, em vez de começar de 1, não tem problema nenhum. Comentou de alguns exemplos famosos, né? Série geométrica. É essa, quando o módulo de A é menor que 1, A está entre menos 1 e 1, você soma, e você forma uma PG, né? Primeiro termo é 1, depois A vezes A, depois A vezes A vezes A. É uma PG, uma progressão geométrica. E aí você soma os infinitos termos da PG. Claro que se o A for 2, vai explodir para infinito, né? Quanto é que é 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16? Mas se o módulo de A tiver entre menos 1 e 1, ela converge para 1 sobre 1 menos A. Essa é uma série importantíssima, das pessoas estarem familiarizadas com ela, a série geométrica. Tem também essa série aqui, que é a que converge para o número E, o famoso número E, né? Então, é a série que é 1 mais sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre n fatorial, mais reticências. É o inverso de todos os fatoriais, começando no zero. Isso aí converge para E. Esse aqui é um exemplo de uma série que não converge. Você fazer mais 1, menos 1, mais 1, menos 1 e somar tudo isso aqui. Seria somatório de menos 1 elevado a n mais 1. Ela não converge, porque se você fizer as somas parciais vai ficar dando 0, 1. As somas parciais é uma sequência Sn, são as reduzidas. Se você fizer as reduzidas dessa série, S1 dá 1, S2 dá 0. S3 dá 1, S4 dá 0. S5 dá 1, S6 dá 0. Vai ficar dando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, Sn não converge. E lembra que a série é o limite da Sn. Então, se a Sn não converge, a série não converge, tá certo? Porque a série vai ser justamente o limite da Sn. Bom, o mais exemplo que ele trabalhou com... Esse exemplo, inclusive, eu usei lá nos exercícios resolvidos, né? Porque lá tem lá um exercício, num dos exercícios que eu resolvi, né? Quer ver, ó? Se a gente pegar lá, deixa eu só pegar rapidinho aqui para mostrar para vocês. Vídeos, coronavírus, análise, aqui, os exercícios dessa segunda leva que eu mandei para vocês, tem lá um exercício que ele pede aqui, ó, se você prestar atenção, presta atenção nisso aqui, ó, exercício 2, deixa eu dar um zoom aqui para você ler melhor. Exercício 2, use o critério de comparação para provar que a somatória de 1 sobre n ao quadrado é convergente, a partir da convergência dessa série aqui, 2 dividido por n, n mais 1. Aí eu citei o exemplo lá, no exemplo 2 do capítulo 4, seção 1, nós provamos que a somatória de 1 sobre, não com 2 aqui, né, com 1, 1 sobre n, n mais 1 dá 1. Então, obviamente, essa série aqui também vai convergir, porque essa série aqui, o termo geral dela, ó, é apenas o que a gente já viu que converge, multiplicado por 2. Então, converge também, né? Obviamente vai convergir para 2, o dobro dessa aqui.
E aí eu fiz a comparação, né? Eu mostrei que esse 1 sobre n ao quadrado, aí o critério da comparação é sempre muito útil. 1 sobre n ao quadrado menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado mais n, certo? Que é menor ou igual que, botando n em evidência, 1 sobre n mais 1, que é menor ou igual que 2 vezes sobre n mais 1. Né? Então, essa aqui ficou menor ou igual que essa. Como essa aqui converge a série, pelo critério da comparação, a série dessa aqui, o somatório dessa aqui, converge também. Vocês viram? Então, quer dizer, é um exemplinho, mas de repente ele te dá a chave para você resolver um exercício. Aí, estou mostrando na prática como é que funciona. Então, tá aqui, ó. Bom, aí como é que ele mostrou que aqui a convergia para 1? Note que ele escreveu, eu fiz isso aqui várias vezes nos exercícios, não sei se vocês viram. Abro a soma parcial. Pego a série, que é a somatória até infinito, escrevo o SN, que é a somatória até chegar no N. Então, quer dizer, primeiro ele observou que 1 sobre n mais 1 é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Aí é só tirar o mínimo que volta aqui, tá? Então, a SN, a soma parcial desse, é a mesma coisa que a soma parcial desse, porque esse é igual a esse. Então, a soma parcial ficou assim, aí cancela vários termos, sobra apenas isso aqui. Passando o limite para n tendendo ao infinito no SN, é passar o limite para n tendendo ao infinito aqui. Zera esse termo, sobra 1. Então, a somatória dá 1, tá certo? Beleza. Aí fez vários comentários teóricos aqui, né? Aquela questão de que as reduzidas, se os termos são maiores ou iguais a zero e as reduzidas são limitadas, então a série é convergente, C e somente C, tá? Importante isso aqui. E também é importante que quando uma série converge, a subsequência, uma série feita a partir de uma subsequência também converge. Claro, tem que ser uma série com a n maior ou igual que zero, né? Uma série com a n maior que zero. Se os ANs mudarem de sinal, aí e a série converge, aí você pode pegar uma subsequência que não converge, né? Depois a gente dá um exemplo disso aqui. Mas quando os ANs são maiores ou iguais a zero, a série formada da subsequência do AN também vai convergir se a série do AN converge. Essa é muito interessante. Discutimos a série harmônica. Essa aqui é a demonstração. A série harmônica diverge. Esse é um resultado básico de análise. A gente detalhou essa demonstração dele aqui no livro na última aula, mas aqui nas minhas resoluções eu coloquei para vocês. Não, calma aí, desculpa. Aqui nas minhas resoluções eu coloquei para vocês uma outra demonstração aqui, ó. Eu aproveitei o gancho desse exercício 3 e coloquei a demonstração do Oresme. Eu acho essa demonstração aqui muito interessante. Ele escreve a série harmônica, né, somatória de 1 até infinito, 1 sobre n. Essa aqui não está no livro, eu estou falando, acho que tem no geral do Ávila, tá? Mas não tem nesse livro do Elon que a gente está usando, por isso que eu achei interessante colocar aqui. Eu pego a série harmônica, somatória de n igual a 1 até infinito, 1 sobre n, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, vai embora. Isso não foi ideia minha, foi ideia desse Oresme no século XIV, né, nos anos 1300. Ele pegou essa série e ele agrupou os termos dessa forma aqui, ó. 1 mais meio ele deixou fora, depois abriu um parênteses, parou no 1/4, abriu outro parênteses, parou no 1/8, abriu outro parênteses, parou no 1/16, próximo parênteses, parou no 1/32, quer dizer, ele agrupou os termos fechando parênteses nas potências de 2. Olha a sacada do cara. Olha a sacada. Fechar os parênteses nas potências de 2. E o que isso permitiu para ele perceber? Permitiu para ele perceber o seguinte. Ele observou que cada um desses grupos de termos é maior do que meio. Pô, esse aqui é óbvio, né? 1 mais meio com certeza é maior que meio. Mas e aqui dentro? Aqui dentro, 1/3 mais 1/4 é maior do que 1/4 mais 1/4. Se eu trocar esse 1/3 por 1/4, essa troca faria esse parênteses aqui ficar um número menor. Porque 1/4 é menor que 1/3. Então, olha lá, 1/3 mais 1/4 é maior do que 1/4 mais 1/4. Mas 1/4 mais 1/4 é 2 vezes 1/4, que é meio. Aí ele usou a mesma ideia no próximo parênteses. Então, ele trocou 1/5, 1/6, 1/7, tudo por 1/8. Então, esse 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 é maior do que se fosse tudo 1/8. Mas 4 1/8 vai ficar 4 vezes 1 sobre 8, que é meio. Então, o que acontece? Ele percebeu que se eu agrupar dessa forma, eu vejo que tem infinito, porque isso aqui não vai... As potências de 2 não vão terminar nunca. Então, esses parênteses não vão terminar nunca.
Então, essa série harmônica, ele percebeu que são infinitos números meio. Então, ela dá infinito, então ela diverge. E assim por diante, de sorte que a série harmônica ficou maior do que 1 mais meio, que eram os primeiros dois termos, mais 2 vezes 1/4, mais 4 vezes 1/8, mais 8, 16, que é a mesma coisa que os dois primeiros termos, mais meio, 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 que obviamente, se você somar infinitas vezes meio, vai dar infinito, né? Como essa última soma é infinita, é claro que a série diverge, tá? Então, resultado, aí depois eu expliquei melhor aqui, porque depois eu fiz a explicação com a linguagem que o enunciado quer. O enunciado quer que prove com esse mzinho aqui, quer que prove que a Sn é maior do que 1 mais m sobre 2. Então, eu adaptei a ideia do Oresme para exatamente o que o enunciado pede. Tá? Aqui, ó, no enunciado, ele pediu, mostre que a enésima reduzida para n igual a 2 elevado a m, ela é maior do que 1 mais m. Aí eu fiz exatamente, só que isso que ele pediu aqui nesse enunciado, na verdade, o Oresme já resolveu esse exercício há 700 anos atrás. É só pegar essa ideia dele e adaptar ali, tá certo? Então, série harmônica, a gente discutiu amplamente a série harmônica. É uma demonstração, essa aí que eu discuti com vocês do exercício, é diferente dessa aqui, tá? Esse critério da comparação é muito utilizado, né? Eu vou ver depois, eu estava dando uma olhada nos exercícios, nesses 3 primeiros que eu vou falar com vocês, eu acho que ali nós vamos usar várias vezes isso aqui, né? Sejam somatória de AN, somatória de BN, séries de termos não negativos, tá? Isso é importante. Maior ou igual que 0. Se existe um número C tal que a n fica menor ou igual que CBN, e pode ficar desde o começo, desde n igual a 1, ou pode ficar apenas para n suficientemente grande, para n maior que n0, se rolar esse AN menor ou igual que CBN, a somatória da BN convergir faz com que a somatória da N converge. A somatória da N divergir faz com que a somatória de BN diverge. Tá? Ele, na verdade, é 2 teoremas num só. É pague 1 e leve 2 isso aqui. Se você conseguir essa relação, a convergência do somatório da série do AN, a convergência da série do BN faz a série do AN convergir. Já é um teorema. Parte A. Parte B. A divergência da série do AN faz com que a série do BN também divirja, tá certo? Então, o critério da comparação é importantíssimo. Esse exemplo foi importante. Esse exemplo, ele é duplamente importante. Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa? Não. Esse exemplo, ele é duplamente importante pelo seguinte, o exemplo 5. Em primeiro lugar, ele é um caso particular da famosa função zeta de Riemann. Tá certo? A função zeta de Riemann, ela, para todo número maior do que 1, ela é dada por essa fórmula aqui. Para os números menores ou iguais a 1, ela é dada por outra fórmula, tá certo? Mas para os números R maior do que 1, a função zeta é a fórmula da zeta de Riemann para R menor ou igual que 1 é bem mais complicada que essa, envolve variáveis complexas. Mas para R maior do que 1, a zeta de Riemann é isso aqui, somatória de 1 sobre n elevado a R. Tá? Ele não cita isso aqui, mas isso aqui, na verdade, ele está provando que a função zeta de Riemann converge para todos os reais maiores do que 1, utilizando a própria fórmula dela. Tá? E ele fez um raciocínio aqui que eu expliquei na outra aula, usando o fato de que a série geométrica converge. Tá? E eu adaptei esse resultado aqui para provar um exercício, eu não me lembro qual, mas se vocês procurarem aqui, tem um exercício que eu fiz adaptando esse exemplo 5. Tá? Aqui tem algum momento aqui onde eu falo, eu acho que é o próximo, quer ver? Ó? Aqui, ó. Peraí, exercício... o exercício 5, apresento aqui uma solução inspirada... Tá errado aqui, eu vou ter que tirar isso aqui. Não tem esse no, né? Inspirada pelo... Tem que tirar uma dessas duas palavras aqui. Apresento aqui uma solução inspirada pelo exemplo... Inspirada no exemplo 5 do capítulo 4. Eu digitei uma palavra a mais aqui. No exemplo 5 do capítulo 4, seção 1, que é isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Então, vale a pena você dar uma repassada nesse exemplo, porque a gente usou ele aqui para resolver o exercício 5, é a mesma ideia que eu usei, tá certo? Peguei essa mesma ideia da série geométrica convergir, tá certo? Esse teorema aqui é importantíssimo, tá? Ele está no mesmo nível daquele teorema que eu acabei de citar agora, que é aquele que diz que... Eu acabei de citar agora o teorema que toda sequência convergente é limitada. Se limite de uma sequência xn é igual a azinho,
então a sequência xn é limitada. Módulo de xn é menor ou igual que 1k. Tá? Sequência limitada. Esse teorema que eu acabei de citar é lá do capítulo 3. Aqui nós temos um importantíssimo que diz o seguinte, já no capítulo 4. O termo geral, que é esse ANzinho aqui, ó, o ANzinho chama termo geral. O termo geral de uma série convergente, agora não é sequência, é série convergente, tem limite zero, tá? Então, quer dizer, toda vez que a somatória de AN converge, e nós vimos já vários exemplos aqui, né? Por exemplo, acabamos de ver aqui que para R maior que 1, somatória de 1 sobre N elevado a R converge. Então, somatória de 1 sobre N ao quadrado é uma série, é uma série que converge. Somatória de 1 sobre N ao cubo. Somatória de 1 sobre N à quarta, e assim por diante. Todas essas são convergentes, tá? Então, o que acontece? E mesmo que não seja inteiro, tá? Por exemplo, somatória de 1 sobre N elevado a 3 sobre 2, elevado a 3 meios. 3 meios é maior do que 1. Então, somatória de 1 sobre N elevado a 3 meios converge. Tá? Então, toda vez que uma série converge, o que vai acontecer com o limite do AN? O limite do AN vai ser zero. Tá? Esse é um teorema que a gente viu aqui. É fácil a demonstração, é só você fazer uma soma, uma reduzida que vai até N, menos uma reduzida que vai até N menos 1. Porque o resultado de uma reduzida até, uma soma parcial até N, menos uma soma parcial até N menos 1, dá AN. Aí você, como você está supondo que a série é convergente, essas duas reduzidas convergem para o mesmo limite, que é a série. Então isso aqui vai dar, a hora que você passar o limite, esse aqui vai dar S, esse aqui vai dar S. Então vai ficar S menos S, que é zero. Zero é igual ao limite de AN. Então, o limite de AN, ele fez isso aqui, ó, igual a zero, tá? Fácil de demonstrar. E pode pedir contra-exemplo, porque é só uma ida esse aqui, né? Se a série é convergente, então o limite do AN é zero. Mas se o limite do AN é zero, a série é convergente, não, a volta não vale. Por quê? Exemplo básico, série harmônica. A série harmônica diverge. No entanto, o limite de 1 sobre n, que é o termo geral dela, é 1 sobre n, da série harmônica, o limite vai dar zero. Tá? Então, beleza. Agora a sessão, então deu uma repassada na sessão 1, dei uma comentada ali nos exercícios. Sessão 2, ele vai se dedicar a séries absolutamente convergentes. Tá? O que é uma série absolutamente convergente? Uma série somatória de AN se diz absolutamente convergente quando a somatória do módulo de AN converge, tá? Claro, você deve estar pensando, pô, mas todas essas que você está citando aí, por exemplo, essas aqui de cima, somatória de 1 sobre N elevado a R. Isso aqui são tudo números positivos. Para qualquer R que você pegar maior que 1, isso aqui vai ser um número positivo, tá? Deixa eu dar um zoom maior aqui para facilitar. Isso aqui vai dar um número positivo. Então, colocar módulo aqui ou não colocar módulo dá na mesma. Qual é a diferença? Nenhuma, no caso, você está certo. Então, se eu colocar o módulo aqui, não vai continuar a mesma coisa que já estava? Vai. Do jeito que estava antes, não convergia? Convergia. Colocou o módulo, não continuou igual? Continuou. Então, ela converge com o módulo também. Então, essa série aqui é absolutamente convergente, tá? Ah, mas tem série que não é, claro. Aqui, ó, ele dá o exemplo básico aqui, clássico, que é a série harmônica alternada. Tá? Então, uma série, porque a série harmônica alternada, se eu passar o módulo, ela vira harmônica, que não converge. Mas ela sem módulo, ela fica com esses sinais de menos aqui, com esses menos 1 aparecendo toda hora aqui, menos meio, menos 1/4, menos 1/6. E ela converge para ln de 2, tá certo? Beleza. Então, uma série somatória de AN diz-se absolutamente convergente quando a somatória de módulo de AN converge, o que pode acontecer ou não. Aí ele já só com o exemplo aqui, né? Uma série convergente, não absolutamente convergente, uma série convergente cujos termos não mudam de sinal, que é o que eu falei agora lá em cima, né? É absolutamente convergente, porque não mudou de sinal. Né? Na verdade, se fosse o que ele está falando aqui é até mais interessante. Se fosse tudo negativo também e convergisse, também, se você passar o módulo, ia continuar convergindo, porque é tudo negativo, você bota o menos 1 em evidência para fora do somatório e fica tudo positivo lá dentro convergindo. Tá? Bom, então, quer dizer, todas as séries que não mudam de sinal e são convergentes,
automaticamente elas são absolutamente convergentes. Se todos os termos forem positivos, é óbvio, porque o módulo não altera nada. Se todos os termos forem negativos, põe o menos em evidência fora do somatório. Continua convergindo, você só pegou ela e multiplicou por menos 1, só botou o menos em evidência, não mudou o valor da série. Só que o que acontece? Agora você vai passar o módulo, ela vai continuar convergindo, vai sumir o menos e vai continuar o somatório convergindo, tá? Quando A está entre menos 1 e 1, a série geométrica é absolutamente convergente. Série geométrica é aquela que a gente discutiu antes, né, aqui, somatória de AN. Então, se você passar o módulo lá dentro do A elevado a N, tá, cadê? Ó, deixa eu mostrar aqui a série geométrica, caso você tenha esquecido. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Calma aí, aqui, ó, série geométrica, 1 mais A quadrado mais A elevado a N, até infinito, seria somatória de A elevado a N. Somatória disso aqui, ó, somatória disso aqui, série geométrica. O que é um módulo de A elevado a N? É módulo de A vezes A vezes A vezes A, N vezes, que é a mesma coisa que, de acordo com o teorema que a gente viu no capítulo 2, é a mesma coisa que módulo de A vezes módulo de A vezes módulo de A, que vai dar esse módulo de A elevado a N. Bom, como o A já está entre menos 1 e 1, o módulo de A também vai estar entre menos 1 e 1. Na verdade, o módulo de A vai estar entre menos 1 e 1, sim, o que eu falei está certo, mas dá para você restringir ainda mais. O módulo de A vai estar entre 0 e 1. Então, com certeza, o somatório de módulo de AN vai ser convergente. Tá? Então, a série geométrica, ela é absolutamente convergente. Tá? Beleza. Um exemplo clássico de uma série convergente, mas que não é absolutamente convergente, quer dizer, a somatória de AN converge, mas a somatória com o módulo não converge, explode para infinito, é a série harmônica alternada, tá certo? A série harmônica alternada, ela é essa expressão aqui que você está vendo, né? Deixa eu ver se eu escrevo um pouquinho aqui hoje para vocês, que eu estou muito preguiçoso hoje para escrever, né? Então, olha só. Série harmônica alternada, ela é somatório. Opa, teve um barulhinho de pop-up aí. Deixa eu ver aqui. Ah, Pedro Afonso. Tá. Olha, vamos aproveitar que o Pedro Afonso chegou. Quer ver? Deixa ele entrar aí. Não sei se ele já está me escutando, já está me ouvindo. Vamos aproveitar que o Pedro Afonso acabou de chegar, entrou na sala aí, ó. Pedro Afonso, está dentro agora. Professor, Oi, fala. desculpa atrapalhar, é que eu estou fazendo uma prova de Física 2 e a entrega vai ser até meio-dia, eu não terminei ainda. Tudo bem. Aí eu Tudo só bem. coloquei aqui para não falar que eu vim, mas não tem como assistir a aula mesmo. Ué, então faz o seguinte, aproveita, você e todos os seus colegas que estão ouvindo agora nesse momento, escreve presente aqui no chat para já ficar registrada a presença, tá certo? Beleza, ok. E escreve e já sai e volta lá para fazer sua prova, porque é até meio-dia, né? Sim. Pô, teve uma aluna que se recusou, saiu da sala. Olha lá. Não, por que eu estou te dizendo? É por isso que eu vou dar 3 dias para vocês, entendeu? Sei lá, né? Vai que alguém não pode na hora, né? Então, para evitar isso. Os professores geralmente estão dando 2, 3 horas, como se fosse na sala de aula, né? Eu já estou partindo para a ideia mais de um trabalhinho do que de uma prova e deixando 3 dias para a pessoa fazer. Olha lá, todo mundo está dizendo presente, tá ótimo. Essa semana vai ser pesado mesmo. Mas então, o lance de eu ter deixado 3 dias talvez dê uma aliviada, né? Ah, sim, vai ajudar, porque até sábado eu tenho trabalho para entregar. Pois é, porque eu já vi que ia dar um overlapping aí muito, muito pesado. Bom, acho que todo mundo já disse presente. Aqueles que não disseram, digam depois. Já está liberado aí para dizer a presença. Quem quiser sair, pode sair. Mas eu vou continuar explicando aqui para vocês. Ó. Presta atenção. Aqui, eu ia começar a escrever, né? Eu ia começar a escrever. Deixa eu interromper esse vídeo e começar outro aqui. Ó. Interromper a gravação.